pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso EduCast, onde a gente vai falar vários temas sobre educação. E hoje nós temos um tema muito especial, muito gostoso e às vezes um pouco polêmico também, a tal da fluência no inglês. É necessário ser fluente para ser falante nativo, para ter uma proficiência boa? O que vocês acham? Hoje a gente está aqui com um especialista, doutor em letras, doutor Marcelo. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme a gente ter a sua presença aqui conosco. A nossa ideia é passar hoje para o nosso público todo esse mito que as pessoas falam sobre a fluência. Você tem que ser muito fluente para você falar inglês. Ah, você está falando errado. Na minha concepção, fluente é a pessoa que fala igual americano. E ainda também tem isso, né, dos sotaques. Americano, o seu inglês é britânico ou americano? Ixi, a gente tem muita coisa para falar. Então, fique aqui conosco e nos acompanhe, que a gente vai ter um momento muito especial. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre isso, né? A fluência. Quanto tempo você que já fala inglês teve esse contato com a língua e achou que chegou no seu ponto de fluência, assim? Bom, Cris, primeiro obrigado pelo convite. Realmente, esse tema é muito precioso para mim, porque passa um pouco pelos meus estudos, né, de linguística e o que é aprender uma língua, no nosso caso, a língua inglesa. E esse é um tema recorrente para quem é leigo, né, da área, né? O que é essa fluência tão sonhada, como você bem colocou, em inglês? E aqui eu já começo, né, pensando com vocês o conceito da palavra fluência. Fluência é o quê? É fluir. Você flui Deixar em, seguir. em uma comunicação, você deixa seguir. É como se fosse a água do mar que está fluindo, né? Aham. E daí você pode pensar em fluência como situações. Certamente, eu, que sou um falante da língua, assim como você, a gente flui em muitas situações, porque nós já Uhum. vivemos e praticamos diversas situações. Uma pessoa que está embarcando nessa jornada agora, ele vai fluir em situações mais específicas. Por exemplo, aí eu vou conseguir fluir numa interação na imigração de um país. Eu vou fluir na interação numa compra de uma roupa, mas eu não vou fluir numa reunião de trabalho, porque eu não fui exposto àquela situação. Uhum. Então a gente tem que entender que fluência não é proficiência. Ah, e é ótimo você colocar então agora esse ponto, porque isso mistura muito a cabeça das pessoas. Fluência e proficiência. Aí tem uma escala do CFR que coloca quem é realmente proficiente, quem é fluente nativo, quem é iniciante. Então, qual é essa diferença que a gente tem? Quando a gente pensa em proficiência, a gente pensa realmente no estudo cada vez mais formal dessa língua inglesa, e você pensa na habilidade do indivíduo, na nossa habilidade como falante, de fluir em habilidades. Então, eu posso fluir na minha habilidade de fala, de escrita, de escuta, e isso é pautado pelo esse CFR que você falou, e ele vai te dando steps, né? Passos para que você evolua nessa almejada fluência que seria, aí no nosso caso, a sigla é o C2. E você sabe de estudos que existem falantes nativos que comprovadamente não têm Não C2, são porque proficientes. não é necessariamente o fato de você ser nativo, você é proficiente, né, no nível C2 da língua. Sim. Obviamente, você vai ter um nível muito elevado de Assim, comunicação. assim como o brasileiro, acho que se fizer uma prova de português nível faculdade, não consegue fazer, tirar 10 numa prova, porque também não é E proficiente aí, nisso. daí vem um ponto, né, Cris, que a gente estuda muito na academia, que é o que a gente entende por normas da língua, não que o CFR vai muito olhar as normas cultas, normativas daquela língua, Sim. e o que a gente fala no dia a dia da fluência, que é a pragmática. E o que é pragmática para quem é leigo? É a prática da língua na vida real, é a vida como ela é. Então eu Que é vou interagir diferente de livro e totalmente, caderno. totalmente, Uhum. né? Então você vai perceber que as pessoas num lugar específico, você falou na sua abertura, né, de Estados Unidos, eles vão ter um linguajar ou um código de linguagem que não é muito igual a quem está na Inglaterra ou na Austrália ou na África Sim. do Sul. No próprio Estados Unidos, se você vai falar com alguém de Nova York, ele vai ter um código de linguagem que não é muito Isso. igual a quem é de Califórnia. E nós que somos os estrangeiros, não temos que nos preocupar em parecer. Eu não vou parecer
norte-americano, eu não vou parecer inglês. Eu vou parecer um brasileiro muito fluido naquela comunicação, porque a minha Ah, identidade, ela é posta na comunicação. Eu posso ser um brasileiro fluindo bem, com proficiência naquela interação social. sim. E aí entra a questão do sotaque, que eu adoro falar sobre isso. Adoro também. Eu já ia comentar com você sobre isso, porque eu gosto muito de falar, eu como pedagoga, eu gosto de explicar isso para os pais. Porque os pais vêm com essa pergunta, exatamente assim. Você vai ensinar inglês britânico ou americano? Aí eu, com muito jeito e respeito, falo: olha, as nossas professoras são todas brasileiras. E cada uma tem o seu sotaque. Se nós estamos no Sudeste, tem um sotaque, no Nordeste tem outro sotaque. O importante é a apresentação da língua como ela é, no sotaque da pessoa. Mas Uhum. eu acho que isso é muito daqui também, né? Do Brasil. Tem uma história, né, para a gente pensar por que que nós somos tão fascinados pelo tema sotaque. Eu sou dos anos 80. E quando eu estava já nos meus 9 anos de idade, eu comecei a fazer inglês. Então, final de 80 para 90. E neste momento, né, o Brasil falava muito sobre essa dicotomia, né, inglês americano É, e inglês britânico. Você tinha institutos de língua de inglês americano, de inglês britânico. E quase os que uma rivalidade da. Total. Uhum. E daí você tinha as famílias se aproximando mais da cultura que ela desejava. Então ela quer uma cultura mais, inovadora, mais para frente, eu vou fazer inglês americano. Eu Americano. quero uma coisa mais tradição, mais chique, eu vou fazer o inglês britânico. E existiam cursos, eu cheguei a fazer na minha época de adolescência, que era accent reduction, que era a redução do seu sotaque. Tipo, eu vou eliminar o seu sotaque em língua portuguesa para você parecer quase, daí vem o termo, nativo, Nativo. né? E aqui muitas aspas. Muito. E daí a gente começou a perceber que para ser fluente, ou seja, para você fluir, você não tem que parecer nativo. Você tem que parecer você, Uhum. fluindo bem naquela interação social. Então, nós, professores, ou quem se dedica a ensinar a língua, tem que pensar em corrigir ou trabalhar e praticar a pronúncia e não o sotaque. E hoje você vendo esse cenário como doutor, de todos os estudos que você fez, se voltasse lá no tempo, o que você ia fazer com esses professores, com esse curso? Meu Deus, o que vocês estão Eu fazendo? ia falar, pare de ficar O que que vocês insistindo. estão Assim, fazendo? tinha uma coisa que era assim, quase que uma paixão de todo professor, que era ficar explicando o plural. Tinha isso, Cris, explicar o plural das palavras em inglês, que algumas palavras, como livro, né, book, o plural é books com S. Tem que ser. Agora, se for uma palavra cujo som ele vibra, o plural é com Z. Então você tinha o S que parece S e o S que parece Z. E você praticava Caramba! esses plurais em uma aula de 50 minutos. O que eu Uhum. falaria? Para. Para. Deixa os alunos interagirem, falarem de situações reais, porque é a prática que leva à fluência. É Uhum. por meio do erro, da pronúncia que eu vou corrigir, e não nessa Isso. busca constante de um ideal de nativo, né? Eu sempre digo para quem vem falar comigo sobre cursos de inglês ou programas bilíngues, né, que a nossa preocupação tem que ser muito em como que eu estou colocando aquele estudante em situações de comunicações reais Uhum. e expondo ele ao erro e fazendo que um estudante, com apoio do professor, perceba o erro. Essa busca constante por parecer algo que você não é, frustra. E daí você começa a ouvir muitas gerações dizendo: Traumatizadas com o inglês não é para inglês. mim. Uhum. Você começa a afastar o público da aprendizagem, porque você não Sim. vai parecer nativo. E eu não vou mesmo parecer nativo. Eu estava conversando com um grupo de pais segunda-feira, apresentando o programa para eles, e conversei exatamente sobre isso. Quantos de nós fomos traumatizados com o verbo to be? Um monte levanta a mão. Porque era verbo to be dos 5 anos aos 20 anos. Só aquele mesmo esquema gramatical que a gente nunca aprendeu. E hoje a educação bilíngue apaga um pouco isso. E não, agora a gente vai fluir natural. E aí Uhum, entra a fluência nesse sentido de ser natural, né? exato. Igual quando você vai corrigir uma criança. E o meu filho, ele fica imitando um bicho, aí ele fala, oh, isso é uma barata morrida. Eu acho a coisa mais linda ele falar E tem uma morrida. lógica, tá, Para da ele língua. faz muito sentido, né? Tem uma lógica, assim, e quando ele faz esse tipo de erro, ele tá buscando o erro
dentro de uma lógica linguística. Tem uma história, Cris, assim, que é ciência isso, na verdade, né? Nós nascemos, nós seres humanos, com a capacidade de comunicação complexa. Então, um animal, um cachorro, um gato, um papagaio, ele vai reagir àquela comunicação do ambiente, mas é uma reação. Você que gosta de cachorro e gato, não fique ofendido, tá? Mas seu cachorro não consegue falar com você, ele reage. Os Reage. seres humanos não. A gente tem essa capacidade desde criança de criar princípios e parâmetros da língua. Então, nós nascemos com parâmetros universais do que é se comunicar. Então, seu filho na sua barriga estava criando parâmetros, ouvindo você conversar com Uhum, seu marido. E uhum. quando ele vem ao mundo, ele percebe que existem parâmetros, existem princípios, e ele vai começar a conectar esses parâmetros à língua. Não, aqui neste meio fala-se assim. Então, quando ele fala barata morrida, ele buscou um princípio e um parâmetro da língua portuguesa. Muito E é esse o maravilhoso. papel da educação bilíngue, é ajudar as crianças no processo de aprender a língua por meio de conteúdos a achar parâmetros daquela língua. E nessa busca por parâmetros, nós temos só uma certeza: vai ter o erro. Uhum. E é no erro que eu Que vou se encontra. celebrar para corrigir. Porque se Uhum. não tem erro, não tem fala, não tem prática, É não tem verdade, fluência. é verdade. E aí ele acaba traumatizado, bloqueado com a língua, e aí ele já não tem mais essa correção automática, Exato, prazerosa de exato. aprender. E daí, voltando, Cris, se você me permite, na questão Claro. do sotaque e a pronúncia, você vai ter situações que os estudantes vão errar a pronúncia. E qual que é o nosso papel na escola bilíngue ou alguém que está aprendendo o idioma, né? É saber quando aquele erro de pronúncia causa falha na fluência, na comunicação. Então, se eu falar uma palavra que o outro não vai entender e eu não serei entendido, porque a minha pronúncia está errada, eu preciso sim interferir e fazer uma correção. Uhum. Agora, se eu falo uma palavra com um sotaque mais brasileiro e o outro assim entende, não há Não tem problema. Não problema. há problema. Eu acho que nesse sentido, Cris, os franceses são muito mais confortáveis do que os brasileiros. Os franceses, eles falam inglês com sotaque francês. E tem várias pessoas que criticam, tá? Falar, mas pô, não tem um esforço, mas tem a comunicação, tem a tal fluência. Obviamente, se você almeja um cargo de professor de língua, ou você vai ter uma situação cada vez mais formal, quanto mais formal o seu grau de interação social, mais Mas próximo de uma pronúncia ideal você tem que estar. Mas mesmo assim você vai ter aquele gingado brasileiro na sua comunicação. E isso nos faz bilíngue. isso, é exatamente. Essa diferença hoje em dia que a gente tenta trazer para as famílias. O que é o ser bilíngue? O ser bilíngue, ele não precisa ser um ser que fala igual ao nativo. Os pais têm muita essa ansiedade. "Oh, meu filho já está há 6 meses e não consegue falar as cores." E a gente precisa crescer como a gente cresceu na nossa língua nativa, da gente crescer em outros idiomas também. O que você acha, inclusive, desses cursos que para você promete falar em 6 meses inglês? Vem aqui que você fala inglês em 6 meses. Bom, o que que eu acho, né? Eu acho que eu tenho que definir o que que é falar em 6 meses. Eu sempre digo isso, né? Quando essas propagandas aparecem e me perguntam, isso é possível? Depende do que você entende por falar em 6 meses. Vamos pegar um exemplo. Dentro Ah, dessa, eu quero fluir dentro da em fluência. comunicações básicas de check-in no aeroporto, perguntar informações básicas na rua, me apresentar numa interação no aplicativo, situações básicas. Em 6 meses, eu consigo fluir nisso? Consigo. Então, você vai conseguir falar em situações específicas, básicas, em 6 meses. Uhum. Eu quero fazer uma apresentação no ambiente de trabalho. Eu vou fazer isso em 6 meses? Não. Por quê? Porque você vai demandar muito mais repertório, vocabulário, gramática, pronúncia, para você ter a coragem e a facilidade, a flexibilidade linguística de conduzir aquela situação. E isso demanda prática. Uma coisa que eu gosto muito de falar, você falou muito dos pais, das Sim. famílias, é entender que língua, ela é prática. Se não há prática, não há desenvolvimento da língua. Para eu
fluir cada vez mais na língua, eu preciso praticar cada vez mais. E é essa prática que leva à perfeição, Uhum. ou que leva ao ideal da fluência. Sim, se eu não tiver como compartilhar tudo que eu tenho de conhecimento, ele vai ficar Exato. retido. Então, 6 meses eu vou falar? Em situações básicas, sim. Ora, eu serei fluente em qualquer situação? Certamente não. Não. Eu adoraria que fosse, inclusive, mas não vai, Todos, não, todos isso nós. não vai acontecer. E isso em qualquer língua, não só no inglês. A gente está focado aqui no inglês, mas isso em qualquer idioma. Se a gente mudar para um país na Arábia, a gente consegue fluir ali na língua de necessidade, de convívio, né? A gente pega ali qualquer um. Sim, Com sotaque ou sem sotaque, sim, né? sim. E tem muito brasileiro que muda de país e se junta com outros brasileiros e acaba não pegando a língua do lugar, e isso bloqueia, parece que bloqueia essa fluência também, mas é por conta como que eu posso dizer, do conforto da língua, daquilo que te deixa mais seguro, né? É, é também, e tem alguns estudos de Oxford que eles dizem assim, que língua é cultura e cultura é língua. O que que eles querem dizer com isso? A língua só é o que ela é porque tem uma cultura de uma sociedade que entende o mundo ou que vê o mundo desse jeito. Só para a gente entender isso na prática. Na língua russa, eu não falo russo, mas em russo existem 8 palavras ou 7 para o branco. Então, o que nós chamamos na língua portuguesa de branco, eles têm 7 a 8 variações para branco. Então, esse branco não é igual ao branco da minha camisa, não é igual ao branco da parte do Meu seu olho. Deus. E por quê? É um país que passa por invernos muito rígidos e intensos, então eles têm uma percepção do meio que eles precisam definir o que é branco. E a mesma língua russa não entende o verde para o azul. E nós temos o verde e o azul. Por quê? Nós temos uma flora e uma fauna que Sim. nos pede a nomear o azul e o verde. Então, quem nomeia as coisas é o sujeito no seu meio. Então, quando o brasileiro vai para o intercâmbio e se une a outros brasileiros, ele está se conectando com a sua cultura. E na sua cultura é mais confortável. Eu falo, às vezes, para minhas interações no Muito trabalho, mais confortável. com o meu chefe, que é americano, eu falo, ele chama Jeremy. Eu falo assim, Jeremy, eu sou tão mais legal em português, Você porque precisa eu conhecer tenho, a minha eu versão. tenho tanto mais cultura para te colocar porque eu tenho. Claro. Mas, obviamente, que eu entendo a cultura do Jeremy, então eu sei que naquela língua, que é a inglesa, eu tenho que resgatar outros elementos culturais. Tem outras formas de se apresentar. O exemplo que eu dou, pegando a questão dos brasileiros que se unem e não falam daí a língua inglesa, é você pensar numa situação básica de fluência, que é você ir até um Starbucks nos Estados Unidos. Uhum. Se eu sou uma pessoa que falo minimamente inglês e eu vou pegar minha cultura brasileira e vou usar no Starbucks no Canadá, Estados Unidos, Sim. eu vou falar a seguinte frase: eu quero um café. Então eu vou traduzir: I want a coffee, Aham. que eu estou traduzindo literalmente. Sim. A pessoa do balcão vai falar: eu entendi, mas não está muito claro o que você quer. Porque na cultura da língua inglesa, ao fazer um pedido, você necessariamente tem que fazer uma pergunta. Eu poderia ter um café, por favor? Então, can I Entendi. have some coffee, please? E a gente não faz isso em português. Eu não vou chegar na Não. Starbucks do Brasil e vou falar assim, eu poderia ter um café? A pessoa vai olhar na minha cara, oi? Poderia se você pagar. Então, isso é a relação de língua e cultura. Então, Entendi. o que denomina a forma que o outro fala é a cultura que ele está inserido. Por isso que eu acho que é tão Faz muito rico a educação sentido. bilíngue, Uhum. porque ela traz conteúdos Cultura. culturais e a língua é um meio, né, o fim. E aí não faz sentido algum ter um material, alguma coisa nesse sentido, que não apresente cultura, apenas só vocabulário. Porque não faz sentido a educação bilíngue sem a cultura, né? Exatamente, exatamente. Exatamente Porque isso. senão fica, volta no seu exemplo, Cris, fica anos e anos na estrutura gramatical, no verbo to be, e o estudante não vê o uso daquilo. Não tem Ele não se necessidade de relaciona com utilização. aquilo não tem fundamento para ele querer seguir. E daí o inglês não é para ele. Uhum. E não faz o menor sentido. Exato. E aí é onde quebra também essa vontade, né? Você falou, eu não tenho a menor vontade mais de aprender. Para que que eu vou aprender um negócio que não está fazendo sentido Exato, algum? exato. E hoje a gente vê pesquisas mostrando de pessoas fluentes no Brasil, que a gente saiu de 1% e foi para 5%, mas fluente nesse sentido que você falou,
né, é fluente porque consegue se comunicar dentro daquele seu ramo, dentro daquela sua área, não necessariamente que você é um americano nativo Não, que sai falando. não. É. E daí leva também, né, você falou das famílias, a essa pressão que as famílias colocam às vezes nos seus filhos, que é, ah, mas o meu filho está numa escola que oferece educação bilíngue, ele tem 6 anos de idade e ele foi com a família para Disney e ele não conseguiu fazer o pedido do lanche na Disney. Daí eu paro e penso, o seu filho que fala português há 6 anos, ele faria isso em português no Brasil? Você coloca o seu filho numa situação de fazer pedido no seu país de origem? Sim. Se ele não vive aquilo, ele não vai transferir para outra língua, porque ele não viveu a situação de E num comunicação. lugar que ele não está confortável. Exatamente. Uhum. Tem adultos, né, Cris, que não conseguem Sim. fazer pedidos. Hoje mesmo, fiquei pensando nisso, né? Na minha época de adolescente, para pedir uma pizza, o que que nós fazíamos? A gente ligava É. e fazia o pedido da pizza por telefone. Se eu pedir isso para uma geração mais jovem, ele não sabe fazer isso. Não, Para ele, ele vai no vai aplicativo e pede a fluindo. pizza. Então, Exatamente. de novo, volta no conceito da família entender que fluência é a pessoa fluir em situações de comunicação. Mas para ela fluir, ela tem que ser previamente exposta a isso. E Uhum. não é só o fato da criança decorar quais são as cores em inglês que ela vai ser fluente. Não é Uhum. isso que mostra a fluência ou a evolução na língua da criança. É, e aí a gente acaba aprendendo um pouco a criança no que a gente acha que é fluência ou não, trazendo esse nosso problema, nossa questão de traumas É. para os nossos filhos, É, para o nosso convívio. exato, Cris. E assim, quando você fala, né, que a gente, né, as famílias, eu sei que você fala até como mãe nesse momento, né, Sim. as famílias trazem esses traumas, né, para as famílias. E quando a gente fala em família, em pais e filhos, e fala em traumas, não vou entrar em muitas teorias, mas você pensa muito na teoria de Freud, porque isso implica na aprendizagem de língua, porque Uhum. os traumas das famílias, por não terem tido sucesso no processo de aprender o idioma, é passado para o filho. Uhum. Porque eu não tive o sucesso, você tem obrigação de ter. Uhum. Só que não é assim que funciona, porque a sua história não é do seu filho, o seu filho tem outra história e outra. Quando nós estávamos estudando a língua, eram outras condições de aprendizagem, eram outras Sim, crenças sobre o que era aprender língua. sim. E hoje são outras coisas. E às vezes as famílias querem que a gente ensine os seus filhos como eles foram ensinados ou como eles queriam que tivessem sido ensinados. Mas é uma outra sociedade, as pesquisas sobre ensino de línguas elas avançam, Avança. então tem outras formas de você verificar a fluência do seu filho sem aquela clássica frase ou pergunta quando as famílias buscam seus filhos na escola bilíngue ou numa escola regular e fala, e aí, o que você aprendeu É, eu hoje? já ia falar Ou, isso. ai, fala comigo em inglês. Não é assim que você verifica a aprendizagem, né? Para você Exato. verificar a aprendizagem, você, família, pai ou mãe, tem que mostrar ao seu filho que você também é um adulto em processo de aprender. Conte Isso para é o seu bacana. filho como você aprendeu algo naquele dia. Filho, enquanto estava na escola, o papai e a mamãe aprendeu algo. Conta o que você aprendeu. Então agora você me conta, agora é a sua vez. O que você aprendeu hoje? Tem uma conversa sobre aprendizagem. E nessa conversa, ele vai te mostrar o que ele está desenvolvendo sobre o caminhar da fluência na língua. E Uhum. não a pergunta tão direta. Fale o que você aprendeu. A criança não percebe isso. A Uhum. criança ela não aprende, ela vive. Sim. Ela não aprende, ela vive a aprendizagem, ela sente a aprendizagem. Por isso que o afeto, indo para outro tema agora, é tão importante no processo de fluência. Se eu não tenho vínculo afetivo com quem está me ensinando, eu não vou ser fluente. O que faz a gente aprender mais rápido quando sai do país não é só o fato de estar exposto, é porque eu estou, às vezes, sozinho num país que não é o meu, eu busco afeto naquele lugar e a busca por afeto me Te torna traz mais fluente. confortável, né? É, Então a gente não precisa ali, por exemplo, eu tenho um grupo de crianças que está chorando no primeiro dia de aula, não depende da língua, depende do como eu vou chegar e acolher essa criança. exato, Se eu chegar e falar qualquer idioma lá e não for afetivo com ela, ela vai se distanciar, exato, vai se Cris. sentir insegura. Exatamente. Isso é muito E daí legal. leva um outro mito de a gente achar, né? Quando a gente vai querer dar mais afeto, né, ou mais a proximidade para aquela criança, eu vou fazer isso na língua um, que é a língua portuguesa, porque ela vai entender melhor. Não, Não. afeto não tem língua, afeto tem corpo.
Afeto tem É presença. toque. E é essa presença que torna o ambiente mais propício pela busca pela tão sonhada fluência. É, isso é maravilhoso, porque a gente às vezes acha, não, vou colocar isso, por exemplo, numa escola bilíngue, não vou trazer o idioma, o inglês, por exemplo, aqui no caso, 100% para uma turma de 3 anos, porque eles já chegam chorando, e como que a gente vai falar para eles, take it easy, em vez de, calma, vem cá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não, e eu sempre não. penso assim. Agora, mudando um pouquinho assim, mas dentro dessa questão da fluência. Para alunos TEA, o déficit de atenção e TEA também. Como que a gente pode perceber essa fluência num aluno não verbal, por exemplo? Primeiro a gente volta no tema, né, Cris, que é fluência. Pensa assim, vamos pensar num falante da língua materna, né? Você vai ter pessoas que fluem melhor numa comunicação oral e outros que fluem melhor numa comunicação escrita, outros que tem uma escuta ativa muito boa, uma aprendizagem interna muito boa e não tem uma exposição natural, porque ele é uma pessoa com características mais introvertidas, mais tímido, e isso não deve ser misturado com a capacidade de, né, de você ser ou não fluente. Então, como você percebe nessas situações? Coloque aquele indivíduo em situações para além da verificação da fluência numa posição de comunicação oral. Peça que aquela pessoa escreva algo, perceba como que ela escuta o outro, porque o fato de escutar é fluência. Uhum, Ao te escutar, eu estou fluindo com você. Eu posso uhum, estar aqui quieto, mas eu estou fluindo nos meus pensamentos com você. E isso é uma nova forma, ou uma forma diferente e, portanto, diversa de entender o que é comunicação humana. A gente tem uma mania de olhar a comunicação humana como se fosse um único forma. Então, se você tem algum tipo de variação daquela comunicação padrão, que é eu falo, você escuta e você responde, eu vou achar que aquele aprendiz que não flui dessa maneira, por uhum, condições neurodiversas, ele não está sendo capaz de progredir, o que não é verdade. uhum. Então, eu tenho que achar mecanismos, que pode ser por meio da escrita, por meio simples da observação, da escuta daquele aluno, para verificar, ele está fluindo naquela escuta? Uhum. E vamos lembrar, né, Cris, que você pegou uma situação específica, né, da aprendizagem, que você tem muitos casos de alunos, ou até mesmo adultos, que se dizem muito fluentes e eles não escutam, não tem uma escuta, ele só fala, só ele fala. É verdade. Isso não é fluência, Uhum. porque Bloqueia a comunicação. fluência é isso. Sim. Né? Então, a minha resposta, eu não sou especialista nessa área, Cris, mas pensando na linguagem, se eu fosse, né, eu como doutor na língua, eu ia buscar novos mecanismos de verificação da fluência, que são habilidades, para além da comunicação oral. Sim, e trabalhar isso dentro de sala de aula nesse sentido. O Exato. aluno não está ali, por exemplo, preenchendo o livro, que é uma coisa que o pai quer, que o aluno preencha o livro. Mas ele consegue identificar ali os objetos de acordo com o comando da professora, mesmo não falando, ele consegue mostrar todo o seu aprendizagem naquela situação. Exato, E isso também é influência. exato. Isso é maravilhoso. A gente podia entrar aqui Não, o se dia te deixar, eu inteiro. fico falando isso o dia todo, na A gente podia verdade. entrar aqui o dia inteiro falando que esse tema tem pano para manga, como diz minha Sim, avó. sim, E a gente pode ter essa comunicação, assim, não verbal também, mas dentro dessa fluência de trocar objetos, trocar olhares, tá se comunicando. E de novo, né, Cris, pensando em influência, como você trouxe no começo aqui, da nossa conversa, você pensa que a forma como você troca olhares ou você olha para o outro também é culturalmente construída. Você vai perceber que uma cultura mais latina, como a nossa brasileira, ela tende a ter um olhar mais direto, a pessoa tem o toque com mais frequência. A gente tem muita comunicação, a fluência nossa língua portuguesa, ela vem carregada do olhar, do toque Sim, e até mesmo do nosso afeto, do nosso calor brasileiro. Isso não é o mesmo em outras culturas e muitos países que têm a língua inglesa como língua um, quando tem um olhar mais distante, o toque não existe, e isso deve ser discutido, porque eu tenho que respeitar a cultura do outro. Eu não sim. posso querer chegar
na Inglaterra e começar a falar inglês E e começar a abraçar. tocar na pessoa. Ela fala assim: não, você não, né, não toque em mim, né? Aqui neste lugar foi se estabelecido que não há o toque. Então, o corpo também ele é formado por aquela cultura. E isso tem que ser discutido nas escolas, porque um ser bilíngue é um ser que. O que que é um ser bilíngue? Eu fico pensando, né? Não é somente aquela pessoa que se comunica bem ou flui bem em uma, duas ou mais línguas. É aquele que compreende bem a cultura de um, dois ou mais povos. Isso que Isso é é ser bilíngue. fluente e ser bilíngue. Muito bacana, porque aí a gente também quebra esse negócio de, meu filho tá tendo aula de matemática, essa matemática aqui, que ele tá vendo no português, ele tá vendo no inglês também. Isso, primeiro que não é isso, escola bilíngue. E segundo que não é essa comunicação de um ser bilíngue, de uma aula bilíngue, isso não significa ser uma aula bilíngue. Acho que o grande fator que leva, né, as famílias a pensarem hoje na educação bilíngue é o desejo, como você colocou, Cris, de ter os seus filhos fluentes numa outra língua, no nosso caso, na língua inglesa. O que é verdade. Mas eu acho que um grande benefício científico do bilinguismo é a capacidade do olhar da diversidade cultural do mundo. O nosso mundo é muito A diverso, muito valorização plural. cultural. E é por meio da educação bilíngue que eu mostro a diversidade do mundo. Isso é Um muito ser legal. monolíngue, ele tem menos capacidade crítica de olhar o mundo como algo diverso. Isso é verdade. O seu mundo tá fechado, na verdade, Lógico. né? Tá vivendo aquele mundo Sim, ali. sim. Poxa, eu ficava aqui, ó, conversando com você incrivelmente muitos minutos. Mas eu acredito que a gente consegue trazer hoje para o nosso público que está nos assistindo esse tema mais centralizado, para que as pessoas possam entender realmente o que é ser fluente, o que é ser bilíngue, o que é ter uma proficiência, foram os pontos que nós abordamos, tirar um pouco desse trauma, desse que carregou a gente por tantos anos, que foi o verbo to be, né? Nossa comunicação, ela pode estar conectada com a nossa cultura, com a cultura de outros povos, e isso é prazeroso para a educação bilíngue e Exato, hoje é o que nos move aqui, né? exato. Isso que trouxe você ao seu doutorado, me trouxe aqui para a educação. Mas Perceber. isso foi uma coisa que eu fiz assim, eu queria fazer. Quando eu ficar grávida, eu já sei exatamente o que que eu vou fazer com o meu filho. Primeiro que o meu primeiro filho, eu planejei para que ele nascesse dentro do prazo de corte para a escola, para que ele pudesse entrar antes do dia 31 de março. Então, esse planejamento com o meu primeiro Já filho, fez. o segundo com, ops, aconteceu, Sim. mas o dele foi assim. Então, na gravidez, eu colocava música em inglês na minha barriga, desenhos, eu assistia os desenhos em inglês na minha barriga, e aí as músicas, quando ele nasceu, elas eram em inglês. E aí eu fui entrando nisso com ele, que eu falo que ele é meu case de sucesso, que eu fico. E eu vi a diferença dele nesse sentido de do cérebro bilíngue, de trabalhar em todas as áreas e não só na comunicação. Uhum. Mas ele é desenvolvido na matemática, ele é Hum. desenvolvido nas habilidades motoras, ele é desenvolvido na criatividade. E tem uma explicação para isso, né, querida? Assim, você falou, você colocava desde a sua gestação, né, música em inglês. A gente estava falando de sotaque e pronúncia. A pronúncia, né? E daí você tem separação de pronúncia. Você tem a pronúncia segmental, que é a palavra bus. É um segmento de pronúncia. E você tem é, o suprassegmento, que é the bus is yellow. Então, o ônibus é amarelo. Esse the bus is yellow, que é como eu estou conectando as palavras, é o suprassegmento. Suprassegmento é a quebra, a cadência sonora da junção das palavras. Isso é música. Legal, Cadência sonora é música. muito Por legal. isso que música é tão importante para a Musicalização, eu já ia percepção falar. de cadência sonora, portanto, de Que pronúncia. aí já foi a porta aberta para ele, foi a musicalização da fala, sabe? Uhum, Dessa facilidade que ele tem foi através da comunicação, exato. ou da musicalização, tanto para o segundo idioma, quanto para matemática, por exemplo. Que tem uma relação com cadência sonora, porque cadência sonora pega Beethoven. Quando Beethoven escrevia em todas as suas, compunha as suas músicas, cada nota é um passo matemático, porque você vai unindo e vai montando equações musicais. Por isso que quem é exposto à música tem uma habilidade matemática
mais apurada. Porque tem uma Faz muito ligação da sentido. música com a matemática e da música com a segmentação das palavras quando unidas, Muito né? sentido. Então, dica para quem pensa num programa educação bilíngue na primeira infância, né, na educação infantil. Tenha um processo de musicalização na língua-alvo. Isso vai ser muito melhor do que ficar pintando a girafa na sala lá Com do toda educação infantil. certeza. Ai, a gente faz Ou isso uma muito outra bom. ideia, você está pedindo para as Maravilhoso. crianças fazerem uma atividade de educação artística na educação infantil. Coloca de fundo uma música em Sim, inglês. sim, Você sim, está sim. ensinando aquela cadência, né? Música é música, língua é ritmo, né? Então, nós temos um ritmo, ou em inglês, pace, de fala na língua portuguesa. Porque tem um gingado a língua portuguesa. Se eu pego esse gingado e passo para o inglês, não vai bater, parece que eu estou falando diferente. Então, esse gingado você ensina por meio da música. É isso. É muito mais o aprendizado da língua 2 é muito mais dinâmico do que vamos fazer atividade. Muito mais. Eu falo isso sempre com os nossos professores, com os pais. Primeiro a gente vai lá, se diverte, a gente brinca horrores, depois a gente volta e registra. Mas aí eu já brinquei, eu já ensinei a pular, a rodar, a catar objetos e colocar no círculo, trabalhei coordenação motora, percepção visual, já consegui trabalhar tudo com eles. Aí depois, então, a gente agora vai registrar. Porque aprender é viver, aprender é vivenciar. Você pode aprender por meio de vivências. Depois de um período, você vai fazer o quê? Refletir sobre as vivências aprendidas. O que Uhum. que é isso? Estudar. É, Então você aprende a viver, aprende por meio de vivências, e depois você aprende que precisa refletir sobre as vivências aprendidas, e esse ato de refletir é o ato de estudar. isso é muito bom. Isso é E muito aí legal. acho que é isso que nós temos cada vez mais como educadores, Cris, para a busca dessa fluência, né, que a gente está falando aqui, entender que eu preciso expor os estudantes a vivências. Uhum. E daí a música vai ajudar, a arte vai ajudar, a matemática vai ajudar, as linguagens ajudam a língua inglesa. Não é Sim. parar e estudar a língua formal, porque eu estou estudando só. Estudar é importante, o ato de registro é fundamental e é o papel da escola, mas é também o nosso papel, porque as crianças elas passam horas semanais na escola de propiciar vivências. E Sim, quanto mais vivências na língua-alvo, vivências bilíngues, mais chances de ela compreender como aquela língua se dá. exatamente. É, bom, eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar muito, né? Como que eu estou propondo, pegando o seu ponto de novo, né? Essa musicalidade, essa parte mais artística na primeira infância, ou até mesmo nos anos iniciais, Uhum. porque é por aí que eu consigo compreender o que que é fluência. Eu acho que também não ficar preso a planejamento, sabe? Quando a gente pega, tipo, a gente precisa de um planejamento, a gente tem uma rotina, mas eu acho que se a pessoa fica presa no planejamento, agora eu vou fazer a página 4, depois da página 4 eu vou fazer a atividade no 4, depois eu vou pegar as. Acho que se a gente limita isso, a criança também fica limitada no aprendizado. É, E aí a gente não consegue ter uma aula fluida. A exato. gente não tem uma fluência daquela aula, não tem uma comunicação naquela aula. A professora vai trabalhar sozinha e depois ela vai e monta todo esse portfólio. Ai, foi sucesso. Mas e o retorno do aprendizado? Eu tinha uma tutora na minha graduação, nas aulas de prática de ensino de inglês, que ela falava assim: vocês precisam planejar a aula, é importante ter um planejamento. Mas sempre lembre-se, ela falava isso em inglês, eu vou traduzir. Ela falava assim, ó: teach the students, not the plan. Então, planeje a Hum, aula, mas ensine os sim, alunos e não ensine o plano. Porque senão você começa a imaginar que educação, a sua área é pedagogia, Cris, ela é uma área das humanidades, ela não é uma área exata. Por que não é exata? Porque é o elemento da subjetividade humana. Numa sala de aula com 25, 20, 30 sujeitos, são 30 possibilidades de se pensar naquela aula. Não é algo exato. Então, o é plano isso. não vai ser Olha o exato. meu olho brilhando aqui, ó. Você tá vendo? Não vai Porque ser eu falo exato. exatamente sobre isso, eu falo exatamente sobre isso. Cara, o planejamento ele não tem que ser engessado. Por que que aqui tá falando que você vai tocar a musiquinha A? A musiquinha A não combina com a sua turma? Põe outra, vai lá pra fora, canta você em rodinha, né? Não fica.
preso naquele material. Ah, mas eu preciso seguir. Por quê? Só segue uma rotina de essa semana eu vou falar sobre cores. Então, no planejamento tem essa dica, tem essa outra dica, eu vou juntar com a minha criatividade e vamos lá, vamos para fora, vamos fazer essas crianças crescerem. Eu percebo que a criança ela aprende quando ela é feliz. Então, se eu começar, coloca seu filho para fazer um teste porque ele tem altas habilidades. Coloca seu filho para fazer isso porque ele é isso. Calma, cara, calma. Ele tá brincando e nisso ele aprendeu. E você pegou um tema também, né, aqui da área da linguagem, né, quando a gente estuda a aprendizagem de língua, e pegando agora a questão da fluência, você falou assim, a criança aprende quando ela é feliz. Isso é verdade, porque existe um estudo que mostra que nós aprendemos nos extremos emocionais. Então, na felicidade, mas também na dor. Uhum, Infelizmente, a aprendizagem também vem pela dor. uhum. Você imagina que quando. E qualquer pessoa pode pensar nisso. Aquele professor muito difícil, que você tinha medo, Sim, você lembra até hoje dele. sim. É legal aprender na dor? Não, Não, eu não quero traumatizar ninguém para o trauma virar aprendizagem de alguma forma. sim. Eu quero propiciar momentos realmente de esperança, de felicidade, né? Tem um educador mega famoso, Paulo Freire, que ele fala, né, Uhum, que nós temos que pensar no ato da esperança, sim. né? Então eu tenho que ter a esperança de que aquele momento vai me levar para um novo É um conhecimento. momento Então, é feliz. realmente a felicidade, é o afeto, e quanto mais a criança é exposta a esses estímulos que você acabou de colocar, mais chances de ela fluir melhor em situações comunicativas. Isso. Se a situação que é dada ela é fria, não vou me engajar, eu não vou criar vínculo com aquela situação, eu não vou. E até hoje eu penso nisso, sabe assim, porque matemática é uma linguagem, né? É, eu não sou É um uma cara muito pessoa. bom Eu, não na sou, eu sou matemática. zero. Não, eu não posso falar que eu sou zero, não. Eu sou zero, eu não sei Eu não sou zero, absolutamente não, nada. até porque eu até uma época da minha vida eu pensava em fazer matemática como Não, licenciatura. então você não é zero, eu Mas sou. eu não era um cara assim muito aplicado na matemática. E quando eu penso por que não, porque não tinha estímulos afetuosos, afetivos com diversos professores meus de matemática, né? Ou a escola colocava a matemática num lugar muito do medo. Agora é aula de matemática, agora é equação de segundo grau, agora é matriz, agora é logaritmos. E aquilo já me deixava já imbuído de um medo de que eu já planejava. Eu não vou aprender. E é isso que acontece com muitas pessoas na língua inglesa. Eu já sei, já me programo, que eu vou entrar naquela aula que uma pessoa vai começar a falar uma língua que eu não entendo e eu não vou entender. Eu me programei para não já. Uhum, E é. como que eu quebro esse não? É por meio do afeto, por meio da felicidade, é por meio de você perceber que é legal, é prazeroso, é gostoso ou até mesmo engraçado você errar. Você Uhum. rir de você mesmo às vezes. Sim, sim, quando você tá nessa posição, né, de Exato. felicidade. Exato. Aí E você falou vai crescendo, e vai você saindo. falou, Cris, a questão da criatividade da criança, né, na primeira infância ou no fundamental, que a criança é muito criativa, né? A criança e um dos atos da educação bilíngue é, ao passo que você expõe a criança a diversas situações e mais de uma língua, este ato torna ela mais criativa. Então, além da questão que eu falei, dessa diversidade cultural, desse entendimento de cultura para além da sua, um outro benefício da educação bilíngue, em busca da fluência, Uhum, é você ter sujeitos mais criativos. uhum. E o que esse mundo precisa são de pessoas mais criativas para Sim, cada vez problemas mais novos que nós vamos ter que enfrentar no futuro. é verdade. E quem vai solucionar serão elas. Exatamente. E para mim é um prazer muito grande. Quero te agradecer pela presença, pela disponibilidade, pela cultura que você trouxe aqui hoje. Foi uma conversa muito culta, muito profunda. Eu tenho certeza que você que está aí em casa pode participar aqui conosco da emoção desse conteúdo que a gente trouxe, porque foi bem profundo, foi intenso, e eu acredito que a gente tem muito mais para falar, né, nessas áreas. Com certeza, doutor, está convidado para voltar mais vezes para a gente falar de mais temas sobre cultura, sobre línguas, porque é um tema muito amplo aí para todos nós. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, doutor Marcelo. Volte sempre.
E é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso EduCast. Volte sempre. Um abraço.